Cartas de Júlia, narrativa pessoal. William Thomas Stier, Chicago, 1917. Sobre a felicidade do céu. A diferença entre o céu e a terra. Em outra ocasião, perguntei a ela o que é, por exemplo, que faz o céu muito melhor do que a terra. Ela escreveu: existem níveis no céu, e o menor céu é maior do que a visão mais maravilhosa da felicidade que você já teve. Não há nada que você possa comparar ao nosso estado constante de amor neste momento, neste mundo, exceto a bem-aventurança suprema do amante, que está perfeitamente satisfeito e extasiado com aquele a quem ele ama. Toda a diferença entre este lado e o seu lado consiste nisto. Sem entrar agora na questão do corpo e da matéria, que vivemos no amor que é Deus, e vocês também muitas vezes vivem na miséria, que é o resultado natural, necessário da ausência de Deus, que é amor. O segredo do mundo salvo. Há muito amor na terra, se não fosse por isso seria um inferno. Há o amor da mãe para com os filhos dela, do irmão e irmã, do jovem e moça, do marido e mulher, de amigos, sejam eles homens ou mulheres. Ou se a amizade é entre pessoas do mesmo sexo. Todas estas formas de amor são os raios do céu na terra, mas nenhum deles é completo. Eles são a luz cintilante das facetas de diamante, a totalidade do que é Deus. O homem mais malvado ou a mulher que ama é tanto quanto eles amam, inspirados na divindade. Todo o segredo da salvação do mundo está em que você deve ter mais amor, mais amor, mais amor. O amor é auto-sacrifício. Você pode dizer que há um amor que é egoísta e um amor que é mau. É verdade, mas isso é porque o amor é imperfeito. Não é o amor quando ele se eleva ao egoísmo. O amor que leva uma mãe a ocupar-se com os seus próprios filhos e negligencia todos os seus deveres para com outras pessoas não está errado em si. É só porque ela não ama o suficiente os outros que seu amor por seus filhos faz com que ela seja egoísta. A grande necessidade onde quer que o amor apareça torna-se as pessoas mais egoístas. Não é menos amor. Porque aqueles a quem eles fazem amor, mais amor para os outros que são negligenciados. Você nunca ama alguém com muita intensidade. É só por isso que nós amamos os outros o suficiente também. O ideal divino. O amor perfeito que nos envolve é o ideal divino. E quando o amor acaba em qualquer ponto, então o mal está em perigo de cunhagem. Mas mesmo o amor culpado, à medida em que leva você para fora de si mesmo e faz você trabalhador e orar e viver, e talvez morrer o homem ou a mulher que você nunca deve ter amado, traz você para mais perto do céu do que o casamento egoísta, sem amor. Eu não digo isso por você contra o casamento. Eu sei que você pensa que esta é uma doutrina perigosa. Toda verdadeira doutrina é perigosa. Não é menos verdade para seu perigo. Não há dúvida de que o tal chamado amor é muito egoísta. E não é amor. O amor, por exemplo, que leva um homem a arruinar uma mulher e a abandoná-la quando ela foi gratificada por uma paixão temporária, não é amor. Não é fácil distingui-lo do ódio mortal. É autoindulgência em sua pior forma. Agora, todo amor é da natureza do auto-sacrifício. Há muitas coisas que também devem ser levadas em conta. Temos tudo em não apenas pensar que é o resultado para nós mesmos, mas também para outras pessoas, algumas das quais ainda não podem nascer. Ainda não pode nascer. O que é verdadeiro amor? O que o verdadeiro amor significa? Amor, portanto, ninguém realmente, verdadeiramente, significa que estamos nos colocando em seu lugar, amando como a nós mesmos, que desejamos para ele o melhor, e desistimos de nós mesmos e nosso próprio prazer a fim de assegurar para ele. Este é o amor verdadeiro, e onde quer que você o encontre, encontrará uma centelha de Deus. É por isso que as mães estão muito mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa. Elas amam mais, ou seja, são mais parecidas com Deus. São elas que fazem com que a terra não se torne um vasto inferno. Deus é amor. Agora, minha querida, se apegue a essa doutrina central. Deus é amor, Deus é amor. O amor é Deus, Deus é o amor. Quanto mais você ama, mais você é como Deus. É somente quando amamos profunda e verdadeiramente que encontramos nosso verdadeiro eu, ou que vemos o divino na pessoa amada. Ellen, se eu pudesse voltar e falar nos seus ouvidos, ou aos filhos dos homens, acho que
eu deveria dizer nada além deste amor. O amor é o cumprimento da lei, o amor é a visão da face de Deus, o amor é Deus, Deus é amor. Se você deseja estar com Deus, amor. Se você deseja estar com Deus, no céu, amor. Pois o céu difere principalmente da terra e do inferno, em que no céu todos amam até a plena medida de seu ser. Todo o crescimento na graça é o crescimento no amor. O alfa e o ômega. Amor, amor, amor. Essa é a primeira palavra e a última palavra. Não há outra além de que, para Deus, que é amor é tudo, em tudo, o alfa e o ômega. O primeiro e o último, mudo sem fim. Minha querida Hélia, esta é realmente uma palavra verdadeira, é a palavra da qual o mundo precisa. Ela é a palavra que se fez carne e habitou entre homens. Amor, amor, amor. O luto pelos mortos. A seguir, a carta foi escrita para uma amiga querida que foi totalmente destruída por excessiva tristeza devido à morte de uma parente amada. Suprimi as passagens que eram exclusivamente pessoais para a amiga em questão, mas a carta como um todo pode ser dirigida a qualquer um dos que choram por seus mortos como aqueles que não têm esperança, no leito de morte. Fiquei muitas vezes com você durante a última doença do seu ente querido. Eu queria tanto ajudá-lo, mas eu não pude fazer. Você me veio ouvir, eu estava com você naquele dia. Quando ela veio para o nosso lado, estávamos todos esperando por ela. E eu senti que teria sido um conforto para você saber como ela estava feliz com a mãe, seu marido e outros, mas você era tão ignorante que não conseguimos fazer você ouvir qualquer coisa que pudesse me dizer. Um protesto sensível. Minha amada, o que você quer dizer com o luto, como quem não tem esperança? Pergunta. Tudo então é mera conversa de que Cristo trouxe vida e imortalidade para a luz do saber? Pergunta. Por que é que, com a certeza da existência continuada de seus entes queridos, você se sente desolado e abandonado como se não houvesse outro mundo? E como se Cristo nunca triunfasse sobre a morte e a sepultura? Pergunta. Por que você se entristece como aquela que não tem esperança? Pergunta. Você não sabe que você é como uma cidade situada em uma colina que não pode ficar escondida? Pergunta. Quantos milhares ou milhões de pobres almas em todo o mundo terão suas vidas tristes com a gotejamento de seus medos, que poderia ser enriquecida pela luz solar de seu sorriso se você tivesse realmente acreditado no amor de Deus? Uma oportunidade perdida. Eu não quero dizer que você tem sido muito ruim, só quero dizer que, por problemas de saúde ou cansaço, você ainda não está aproveitando as oportunidades. Minha querida amiga, peço-lhe que não ache que eu ousaria dizer essas coisas para uma pessoa a quem devo tanto, e com quem aprendi quase tudo que foi útil para mim no mundo dos encarnados. Mas estou deste lado e podemos ver as coisas aqui que você não pode. A alegria, o direito natural do crente. Ainda espero que você seja capaz de dar um exemplo ao mundo inteiro, não do que é chamado de resignação cristã, que é muitas das vezes apenas uma outra palavra para a aquiescência desesperada, mas o gozo e a alegria indescritível, que é o direito natural de quem vive no amor de Deus. Esta não é apenas a minha mensagem, é a mensagem de todos deste lado, porque você foi erguida, porque que você está colocada no alto, a fim de que todos os olhos possam vê-la? Pergunta. Eu conheço você, não para seu próprio bem, mas para que você em sua vida possa refletir seu amor a todos que você vê, como um espelho reflete os raios de sol, a causa real para o sofrimento. Minha querida amiga, por que você não chora? Não porque o seu ente querido esteja conosco, mas porque você fez tão pouco da magnífica oportunidade de provar que o outro mundo é o mundo de Deus para você, e que aqueles que estão perdidos para outros não estão perdidos para você, que acredita? Pergunta. Não adianta dizer que você acredita se você realmente não acredita. Qual é a utilização de dizer que você está emotivo e se você está estremecida? Pergunta. Devo lhe pedir para não ficar atormentado por mim e não pensar em que eu diria uma palavra sobre qualquer coisa que pudesse afligir sua mente. Nem que vemos tão claramente que a chance existe agora de provar a todos a realidade do triunfo do Cristo sobre a morte, condutores do amor de Deus para o homem. O que posso dizer para convencê-la? Pergunta. Você
Diz que é fácil repreendê-la, mas você não pode me ouvir. Entende? Pergunta. Você estenderá as mãos na escuridão para o seu ente querido que está perto de você. E você não sente nada. E você está desconsolado. E o seu coração se rebela e você fica descrente. Bem, tanto quanto você acredita, até agora você perde o seu poder de ser a condutora do amor de Deus ao homem. O segredo de todo poder para ajudar o homem é para você ser apenas um instrumento passivo nas mãos de Deus para ensinar, para mostrar, para provar o que ele diz. Quando o ego, a descrença vem, a fraqueza e perda de poder. Não quero dizer que as pessoas chamam de egoísmo, quero dizer que é a escuridão das coisas materiais que nos exclui de Deus e de sua verdade. Mágoa, uma medida de incredulidade. Não adianta dizer que você acredita quando você se sente triste. Ninguém que realmente acredita pode jamais se sentir triste. A medida da sua dor é a medida de sua incredulidade. Nós que vivemos na atmosfera do amor de Deus ficamos muitas vezes tristes por nossas próprias imperfeições. Mas onde a ação não é nossa, mas a sua, quando o fato é que a sua sabedoria e amor têm feito. Não que o nosso egoísmo e pecado trouxeram. Em seguida, toda a tristeza e o resiste do termômetro espiritual da incredulidade. Morte, a tristeza do mundo. Perdoe-me, eu odeio ter que dizer essas coisas para você. Você que foi minha professora e a quem devo tudo o que sou agora. Minha querida amiga, não é agradável para mim dizer estas coisas. Estas coisas é uma coisa difícil, mas eu sei de sua fé, eu sei de seu amor. E eu confio em vê-lo brilhar radiante com o amor de Deus, diante dos olhos de um mundo entristecido. Quão horrível a vista é a raça humana. Quão terrível a vista é a raça humana. Nada que você tivesse dito ou ter escrito, eu tenha sonhado, eu poderia expressar adequadamente o sentido do horror, da soma, da miséria, da angústia que prevalece no mundo. Pela presença da morte, pelo pecado veio a morte. Cristo veio para triunfar sobre ambos, mas eles não tinham triunfado. Ele não tinha triunfado se aqueles que chamam pelo seu nome não têm senso de perceber a imortalidade de seus entes queridos. Cristo destruiu o véu escuro que o pecado atraiu entre os dois mundos. Cristo abriu o mundo espiritual para aqueles na terra. A obra de Cristo é parcialmente desfeita. Desde o seu tempo, esse véu vai gradualmente restaurando, até agora a morte é tão palpável como uma separação no dia pagão. Isso deve ser mudado. Você é cobrada com uma grande parte do trabalho de mudá-lo. É um privilégio orgulhoso, uma gloriosa oportunidade. Volte não com quem se entristece pelos mortos que estão perdidos, mas como aquele que se alegra pelos perdidos que serão encontrados. E se você for fiel, então a alegria do amor de nosso Senhor vai encher o seu coração, como um sol nascente nas alturas dos olhos escuros e turvos pela tristeza da raça humana. Agora, minha querida amiga e honrada amiga, me perdoe. O que eu escrevo, eu não escrevo só para mim, mas para todos que vivem na terra, cuja esperança é colocada em você. Adeus. Sua amiga amorosa Júlia. A lei do crescimento espiritual. Em uma de suas comunicações, que veio no dia 18 de junho de 1893, era obviamente dirigida a mim por completo. Comunicação espiritual não prejudica os espíritos. Estou além da fronteira, não estou em constante comunicação com você na terra. Para mim, este tem sido um meio de grande bênção. Não posso conceber como alguém pode considerar que tais comunicações possam eventualmente retardar o crescimento. O crescimento depende de amor e de serviço. Se você limita a área de ambos quando coloca um muro de ferro entre as esferas, a concepção da Terra como um lugar geográfico é muito material. Você pensa demais no assunto. Você parece não perceber que, para mim e para todos deste lado, você é um espírito coberto de névoa em um pequeno corpo, limitado e condicionado por essa névoa. Mas o verdadeiro eu é o espírito, não de carne e névoa, é a vida. E a vida é ministério de sacrifício, serviço e amor. Por isso, este meio de comunicação permite-me que ministre e sirva aqueles a quem eu amava, que muitas vezes são extremamente pressionados e incomodados. Como você pode ver, essa doutrina é um absurdo quando coloca obstáculo ao desenvolvimento. A lição da encarnação. Surge a pergunta de uma só vez: Jesus estava errado? Pergunta. Será que a sua encarnação prejudicou ou ofendeu a sua natureza divina? Pergunta. Se não, então lembre-se do seu próprio exemplo, como ele nos salvou. Também temos de salvar os outros, caminhando tão longe quanto pudermos, no espaço de nosso Senhor.
Você é capaz de dar um testemunho da verdade ou não em relação aos 11 meses durante os quais eu me comuniquei com você? Que eu não procurei nada além de seu bem-estar e do bem-estar dos seus amigos. Teria sido bom para estar sem a minha amizade? Pergunta. Tenho estado sempre perto de você e fui mais que uma vez capaz de dizer-lhe que o que estava por vir para explicar o que parecia misterioso e geralmente para ajudar a incentivá-lo em todo o seu trabalho. O que isso poderá prejudicar alguém? Pergunta. Eu estou surpreso que ninguém deve ser tão materialista por imaginar que a esfera terrestre é uma limitação geográfica e não espiritual. Ninguém está na esfera terrestre. Ninguém está na esfera terrestre quem vive no Espírito do Senhor. O lugar é imaterial, o Espírito é tudo. O lamento dos enlutados. Agora, há milhões de almas boas aqui, cujo amor por aqueles que eles deixaram na terra é muito grande e desmedido. Há mães que foram subtraídas de seus filhos, há mulheres que perderam seus amores e seus maridos. Há homens inumeráveis que amam e perderam a sua alegria, a sua única alegria da vida, quando se criou um abismo entre eles e aqueles a quem eles amavam. Minha cara amiga, não fale tal absurdo. Qual é a importância em dizer que eles deveriam encontrar toda a consolação no amor de Deus? Pergunta. Como Deus revelou? Me pergunta. Ele se revela a eles apenas quando eles amam. Deus não existe onde não há amor. Você acha que nós, deste lado, porque vivemos mais visivelmente na presença de Deus e estamos mais conscientes à luz do amor de nosso Senhor, portanto amamos menos aqueles a quem nós amávamos na terra? Pergunta. Eu lhe digo que não. É completamente o oposto. Nós os amamos mais e mais continuamente à medida que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. A barreira deve cair. Mas como é que nos encontramos assim, separados por uma barreira daqueles a quem amamos? Pergunta. Em parte, sem dúvida, por nossa própria culpa, mas certamente por sua também. Um exército do Deus vivo. Você tinha ensinado a comunhão dos santos, você diz, e canta todos os tipos de hinos como os altos e baixos santos, como sendo um exército do Deus vivo. Mas quando qualquer um de nós, do outro lado, tenta fazer qualquer esforço prático para que você possa realizar a unificação e para fazer você sentir que está abrangindo por cerca de uma grande nuvem de testemunhas, então há um clamor. É contra a vontade de Deus, é a adulteração de demônios, é a evocação de espíritos malignos. Argumentum ad hominem. Meu amigo, não se deixe enganar por estes clamores ilusórios. Sou um demônio? Pergunta. Eu sou um espírito familiar? Pergunta. Estou fazendo o que é contrário à vontade de Deus quando eu constantemente tentar inspirá-lo com mais fé nele, mais amor por ele e todas as suas criaturas, e em suma tentar trazê-lo mais perto e mais perto de Deus? Pergunta. Você sabe que eu faço tudo isso, é minha alegria e é a lei do meu ser. Eu deveria continuar fazendo, mesmo se você se recusasse a deixar usar sua mão. Eu estou mais privilegiado do que a maioria, porque eu posso conscientemente interpretar minha ação para você, mas eu só estou fazendo conscientemente para você o que está sendo feito para outros que são mais ou menos inconscientes da influência do qual estão sujeitos à bênção do alto. Tome minha querida Ellen como exemplo. Eu nunca escrevo para ela com a sua mão, porque eu sou e me comunico constantemente de forma direta. Eu não me visualizo diante de seus olhos, mas ela sabe que eu estou com ela constantemente e sempre mais perto quanto mais ela se encontra com problemas. Mas não ocorreu de você estar em F, como você diria. Ellen só teria uma vaga semiconsciência, ousando chamar-se de uma esperança, que eu estava com ela. Agora ela sabe, e você pode perguntar se o conhecimento não é como uma grande bênção do alto para ela, o oceano de amor celestial. Meu amigo, você não sabe o volume de água refrescante que se precipitará se você forçar a rocha e salvar esse povo de parecer um árido deserto da incredulidade.
Eu não estou falando agora sobre religião, eu estou falando sobre amor. Há amor neste mundo como a água no mar. Suas ondas são choros e soluços na costa da vida humana, mas você não pode suportar, você não entende. Porque não tenta inundar o seu caminho com este amor celestial? Pergunta. Não vale a pena fazer? Pergunta. Se não, o que vale a pena fazer? Pergunta. Os perigos de se comunicar através da fronteira. Eu quero dizer uma palavra agora sobre o perigo das comunicações sobre as quais você ouve tanto. Eu não tenho muito a dizer. Existe amor neste lado, é verdade. O diabo e seus anjos são meras abstrações metafísicas. Existem pessoas más, falsas ou frívolas deste lado, como há no seu. Você nunca pode ampliar o âmbito e o alcance da existência sem ao mesmo tempo ampliar a área de possível tentação e perda, provável e perigo. Mas a questão toda é o equilíbrio. O que eu quero perguntar é o seguinte: você ou qualquer outra pessoa em seu mundo sempre eliminando as comunicações com seus filhos quando eles vão para uma nova vila na cidade grande, porque eles podem levá-lo para o turbilhão de tentações de uma cidade ou o risco do mal e do perigo? Pergunta. Você ri com a sugestão, porque não ri igualmente quando aqueles a quem você ama que já partiram, não para Nova York ou Chicago ou Londres, mas para a presença de Deus? Pergunta. Não peço para você abrir uma porta da sua alma, por meio da qual todos os que se sentem interessados neste lado devem entrar para o possuírem. Você pode, se quiser, seja deste lado ou daí, entrar em afinidade com o bem ou o mal. E ouso dizer que é tão verdadeiro deste lado como no seu, que há pouca chance de fazer certos conhecimentos surgirem, mas assim é em Londres. Você não escolhe para vir do interior até Londres, só porque existem muitos milhares de ladrões, bêbados, trapaceiros e homens de má vida e viciosos. O risco, nada para amar. Você diz que veio para Londres para fazer o seu trabalho e que era, portanto, necessário correr o risco. Sim, e por isso é necessário passar por certos riscos para se comunicar com o maior campo da existência espiritual. Você diz por quê? Pergunta. Meu amigo, por quê? Pergunta. É necessário fazer essa pergunta, e se assim for, então você nunca amou ou conheceu a paixão de ajudar os entes queridos. Eu baseio-me em casos de amor. Não vou discutir isso agora sobre o que você acredita, pois sabe da importância de perceber a natureza segmentada da vida terrena. Baseio na ampla e universal necessidade do coração humano não ter a sua consciência da presença e da existência do amado repentinamente ser cortado pela morte, que vocês chamam de morte, que é, na verdade, a entrada para a vida. É necessário lidar com o risco perigoso de espíritos malignos, pelo bem de manter o contato consciente com o espírito da pessoa amada que fez sua passagem. Nada sobrenatural. Acredite em mim, esse perigo é monstruosamente exagerado. Ele brota inteiramente a partir das falsas e tolas noções que têm prevalecido. Se só você entender a ideia da continuidade da existência, se você só lembrar que, embora as condições de existência são alteradas, a própria vida permanece a mesma, você não vai mais ter que enfrentar tanto os males como os que vêm de acreditar que, quando falamos com você, você é confrontado com um tipo de terremoto espiritual, atingindo sua vida de algo completamente sobrenatural. Não existe nada de sobrenatural, tudo é natural, e o Senhor é o Senhor de todos. Segunda série, ao escritor, após cruzar a fronteira. Embora minhas comunicações com Júlia tenham sido mais ou menos regulares, nos últimos 5 anos elas foram principalmente sobre assuntos em que tenho estado pessoalmente interessado. Por quase 2 anos abstive de interrogá-la com relação à sua vida no outro lado. Em uma das últimas cartas que ela escreveu, ela se desculpou por escrever tanto nesse momento. Ela disse que sentiu que era quase uma presunção por parte dela em escrever um local no qual ela havia feito uma estadia tão breve. Os viajantes não devem tentar descrever um continente assim que chegam nas suas fronteiras, e ela adiantou, por uma temporada, todas as comunicações sobre esses assuntos em silêncio eu respeitava. Mas no final de 1894, Júlia anunciou que iria retomar suas comunicações, e este é o resultado. Os títulos foram de minha autoria. Vai ser notado que aqui e ali nestas comunicações há observações de propósito feitos à parte, interrompendo o teor da mensagem. Isto é devido a questões que eu pergunto, ou a observação mental que eu faço, pois eu li o que minha mão escrevia.
Eu li o que minha mão estava escrevendo. William Thomas Stiad, 17 de dezembro de 1894. Meu caro amigo, meu dever para você, para aqueles a quem você se dirige, é muito preocupante. Minha tarefa, no entanto, é agradável, porque você está permitindo-me dizer a eles que ainda estão no corpo algo mais da vida que acabarão por levar quando seus corpos não forem mais úteis. Na hora e no artigo da morte. Em minhas cartas anteriores, eu lhe disse que como experimentei a mudança que você chama de morte. Desde então troco experiências com muitos outros deste lado, e agora eu conheço muito mais. Comigo a mudança era perfeitamente indolor, desejaria que fosse assim sempre com todos os que estão sentenciados à morte. Infelizmente o momento de transição por vezes parece ser muito cheio de dor e medo, com alguns dura um tempo relativamente longo, quer dizer, o tempo de abandonar o corpo. Com outros é momentâneo, o envelope é aberto e a letra é libertada e ele é longo. Ocorre por vezes que o nascimento, a partir da morte, é como o parto, e a alma se esforça muito para ficar livre. Não há nenhuma causa visível para que isso deveria ser assim. Quero dizer, não sei porque alguns desligam-se muito facilmente, comparado a outros. Isso é um fato verdadeiro. Mas afinal de contas, a divisão da alma e do corpo é apenas uma questão de momentos. Não há nenhuma razão para considerá-lo com tanto alarme. A alma tranquila e preparada sabe que não precisa sentir nem mesmo um tremor. As preliminares da morte são frequentemente dolorosas, e o rompimento real, embora às vezes acompanhado por uma sensação de distensão, é de pequena conta. Quando a alma deixa o corpo, é no primeiro momento um tanto despedida, como no nascimento. O corpo espiritual desengatado do corpo físico é consciente. Pelo menos eu fiquei quase desde o início. Acordei de pé em frente ao meu corpo morto, pensando que eu ainda estava vivo e na minha estrutura física comum. Foi só quando vi o cadáver na cama que percebi que algo tinha acontecido. Quando o pensamento de nudez atravessa o espírito, chega a roupa que você precisa. A ideia com a gente é criativa, criadora. Nós pensamos e a coisa é. Não me lembro de colocar nenhuma roupa, existe apenas o senso de necessidade, e essa necessidade é suprida. Quando nós estamos pela primeira vez neste lado, não há tanto medo nem tão grande espanto e curiosidade. A sensação é de estar em uma terra totalmente desconhecida e inexplorada, onde pode haver todos os tipos de seres estranhos, talvez hostis. Isso te enche de medo por um momento, e então, que é o bom Deus, em sua bondade, envia para a alma recém-chegada, recém-entregue, o anjo da guarda de quem eu escrevi antes. O anjo da guarda. Tanto quanto eu tenha sido capaz de verificar, este mensageiro do amor e da misericórdia atende todos os homens quando eles morrem. Neste caso, não há distinção feita entre os salvos e os perdidos. E o mensageiro foi enviado igualmente para todos. Mas os perdidos não têm a faculdade de vê-lo. Os salvos não apenas lucram com seus conselhos, mas podem senti-lo. Eu sei que ele está com eles. É para todos que o bom Deus ministra, para todos do seu lado e sobre este assunto. A sua benignidade está sobre todas as suas criaturas, mas algumas não o conheceram. E quando ele irá levá-los mais perto de seu coração, é como se eles nada vissem, ouvissem ou sentissem. Mas acho que ele ama mais aqueles que mais precisam dele. As almas que ficaram órfãs, ele cuidava, embora elas não vissem, e sofrem, pois é necessário que eles possam se livrar das manchas de pecado que sua vida sem amor deixou sobre suas almas, em trevas exteriores. A malignidade do pecado principalmente se manifesta na incapacidade de ver Deus. O castigo do pecado que está em reparação é a sensação de solidão e escuridão que domina as almas sem amor, quando elas vêm a este mundo cuja atmosfera é o amor eterno. Isso elas aguentam até o momento em que amam. Quando elas amam, se voltam para Deus e veem na escuridão um raio de amor infinito e eterno, em que são capazes de perceber como nós que vivemos, nos movemos e temos o seu ser.
Há muito sobre isso ainda, irei dizer-lhe mais tarde. Para o presente, deixe-me dizer isto. Quando a alma sem amor vem aqui, tanto o carinho é dar as boas-vindas, quanto a chegada da alma de amor, mas a alma egoísta é cega e escura, e estremece no escuro. A imaginação que há aqui é muito mais poderosa do que na vida terrena, preenche a solidão com espectros, e o pecador sente que está abrangido pelas visões constantemente renovadas de seus atos. E isso não é tudo, ele vê aqueles a quem ele feriu, e ele teme. Se alguma vez uma alma precisa de um salvador, é libertador e libertador. Se alguma vez uma alma precisa de um salvador e libertador, é quando a imaginação e a memória sem amor recriam tudo novamente, os atos egoístas e uma vida sem amor. Sozinha em um Novo Mundo, 18 de dezembro de 1894. Quando você está sozinha pela primeira vez neste lado, nem sempre existe, como você poderia pensar, um grande desejo de voltar para o mundo que você deixou. A primeira impressão é de espanto e curiosidade, como para o novo mundo. Quando eu acordei, estava tão surpreso e espantado com o que vi, e na estranheza e mesmice que eu não queria voltar. A mente não tem espaço para muitas emoções fortes ao mesmo tempo. Depois do meu primeiro choque, toda a novidade diminuiu. Você começa a lembrar-se de seus amigos. Eu me lembro de ter visto a enfermeira na minha cabeceira e tentando falar com ela, mas eu logo estava convencido de que era impossível. A nova vida estava diante de mim. Você vê a coisa aqui da seguinte maneira: há tanta coisa que é familiar e tantas outras nada familiares. Mas você não sente como se houvesse alguma pressa imediata para examinar um antigo, algo que você já viu toda a sua vida e continua vendo, enquanto há tanta coisa nova que você nunca viu. Você naturalmente é absorvido pelo novo, e só depois de ter sentido e visto e entendido que as coisas novas são, que a sua mente volta àqueles a quem você deixou e deseja voltar e dizer-lhe o que você tem experimentado. Nenhum desejo de voltar. Você desejou estar de volta nesta vida? Ela escreveu. Não, nem por um momento. Eu nunca desejaria estar de volta em meu corpo novamente. O corpo é um substituto tão miserável para o espírito. Aqui onde vivemos, nos movemos e agimos como pensamos. Não, se eu pudesse voltar a viver na terra como costumava fazer, não faria. Seria muita perda e nenhum ganho. Não há nada que o corpo possa me dar, que eu goste agora. Isso seria apenas uma maneira ou forma mais etérea de viver. Mas muito do que eu gosto eu perderia por estar novamente em meu corpo. Não há separação dos amigos. E quanto a ser separado de amigos que sobrevivem? Pergunta. Eu admito que há uma privação para eles e para você, na medida que você os vê lamentando, mas isso não é uma verdadeira privação. Na condição em que me encontro, posso ajudá-los mais do que quando estava viva. Quando a partida implica perda material, como no pai que ganha o dinheiro com o qual a família sobrevive, e as crianças estão com fome, estão espalhadas, ou são enviadas para os abrigos, você pode pensar que é difícil suportar. De uma certa forma mas você não tem ideia do senso permanente das coisas que mais nos impressionam aqui. A primeira é a realização viva do amor de Deus. A segunda é a natureza extremamente transitória de todas as coisas terrenas. E a terceira, o poder que a pobreza e a miséria ministram para a criação de caráter, o desenvolvimento do amor. Essas coisas fazem você se sentir muito diferente do que você é, que ainda está imerso na febre da matéria e que não consegue entender a diferença de perspectiva. Vemos isso com uma perspectiva diferente. Percebemos que o que muitas vezes parece duro e cruel para você é a maior bênção do amor de Deus. Sabemos que Ele é amor, no que parece menos amoroso. E no que parece menos amoroso é o mínimo irredutível do sofrimento necessário para esculpir a alma novamente. A semelhança do amor de Deus. Qualquer outra coisa que você possa duvidar, nunca abandone isto. Deus é amor. A atmosfera do universo é o sentido do que é o amor de Deus. E quanto mais eu vivo aqui, mais se torna impossível duvidar dele. O sol brilha, a luz do sol preenche o céu. E não há nenhuma dúvida sobre isso. Deus é amor. Seu amor preenche o universo. Para nós não há dúvida sobre isso. Nem a nuvem, nem a noite nos faz duvidar do sol.
e não duvidamos de Deus por causa do pecado da escuridão, onde ele não é visto. Meu amigo, tenho vergonha das palavras metafóricas dos pobres, insignificantes e miseráveis, com o qual estou agora tentando lhe dar uma ideia do sentido abundante e esmagador que temos do amor de Deus. Isto, meu amigo, o céu. E quando você tem o céu, você está lá. Tudo se resume nisso. Deus é amor, o amor é Deus. E o céu é a realização perfeita disso. 28 de dezembro de 1894. O que eu quero escrever nesta manhã é sobre o estado da alma desencarnada, imediatamente após a morte. Quando se encontra com o anjo da guarda, geralmente há um deslumbramento em branco. O mesmo, no entanto, não é o mesmo. Tudo é tão novo e há as mesmas coisas inesperadas, bem como as diferenças. Quando, por exemplo, nós acordamos para a nova vida, ainda estamos no mesmo mundo. Há todas as coisas familiares ao nosso redor, as paredes, os quadros, a janela, a cama, e a única coisa nova é o seu próprio corpo separado do espírito, e você se perguntando como isso pode acontecer. Longe está, logo este não é mais você. Você então começa claramente a entender o que aconteceu. É muito parecido com as experiências que você tem em sonhos, que afinal são muitas vezes devido à mesma causa. A alma consciente deixando a estrutura física, aquele que ainda continua respirando. A primeira coisa que você percebe que não é a mesma coisa terrena é o anjo. Você é a mesma pessoa, quer dizer que não há uma pausa na sua consciência, sua memória, o seu sexo. Eu era uma mulher na minha vida corporal e eu sou mulher ainda, não há nenhuma mudança nisso. Mas você está de uma certa forma diferente, nas asas do pensamento. O anjo da guarda que veio até mim tinha asas, como eu disse. Não é comum, mas se agradar podemos assumi-las. Elas não são necessárias, são mais necessárias do que qualquer um dos artifícios pelas quais você tem alcançado o domínio do espírito sobre a carga de matéria. Pensamos e nós estamos lá, porque então as asas, perguntam. Elas são ilusões cênicas úteis para transmitir a ideia de superioridade ligadas às condições da Terra. Mas não as usamos da mesma forma que usamos as máquinas a vapor. Porém, eu estava feliz, pois meu guia tinha asas. Parecia mais o que eu pensei que seria, e eu fiquei imediatamente mais à vontade do que eu teria estado. A voz do guia. Quando o meu guia veio, ele falou comigo com uma voz muito doce e forte, que tinha nele a confiança do invisível. Eu estava emocionado por completo com a sua presença, que não parecia estranha para mim. Isso não foi estranho, pois muitas vezes tinha estado comigo durante a minha vida terrena, embora eu nunca o tivesse visto. Procure a unidade mais próxima de você e saiba mais. Cruzeiro, essencial, entender bem. Atenção, procure SBC, Plano da Paz, Plano Plaza, Alvorada Funerais Eterno. A partir de agora, você poderá ser atendido em qualquer unidade do Brasil. Eu o reconheci como uma parte antiga e familiar de mim mesmo, e isto, em primeiro lugar, me fez pensar que eu era uma mulher. E quando ela disse, me fez pensar que era uma mulher, o meu anjo da guarda. E quando ela disse, venha, eu não hesitei. Havia, por assim dizer, uma resposta natural ao que parecia ser um impulso de sua própria consciência. Este é frequentemente o caso. Nós temos todos os nossos guias, esses anjos desconhecidos e invisíveis por nós. Levam-nos a todas as boas ações e dissuadindo-nos do mal. Eles estão conosco em pensamento e muitas vezes recebemos suas advertências como se fossem os sussurros do nosso próprio espírito. Assim eles são, mas o espírito que induz está bem fora da nossa própria autoconsciência, nosso eu superior. O anjo da guarda é realmente uma espécie de outro eu, uma parte superior, mais pura e mais desenvolvida de sua própria personalidade. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas é verdade. Assim como há anjos bons e maus e que estão conosco, não menos constantemente, e eles também são, por vezes, visíveis como anjos da escuridão. Quando nos deparamos, eles estão sempre conosco, estamos com eles aqui quando deixamos nossos corpos, e estamos sempre balançando para lá e para cá, em direção aos nossos bons e maus guias. Chamamos-lhes, ou fizemos chamá-los, impulsos, desejos rebeldes.
Aspirações vêm de onde não sabemos, vemos deste lado de onde eles vêm. Os sentidos como óculos de proteção. A alma no corpo ouve, mas vagamente, e não vê de maneira alguma as inumeráveis influências que a cercam. A primeira e mais surpreendente coisa que temos de aprender é que os nossos sentidos materiais não são bons para nos ajudar a ver e ouvir. Agindo como visão e audição entorpecidas, estamos na Terra como se estivesse com óculos de proteção. Não podemos ver, ouvir ou saber muito do que o que nos rodeia. A consciência física, que é parte de nós, precisa para o seu desenvolvimento, a reclusão temporária das realidades do mundo espiritual. Por isso, quando fechamos os olhos no sono da morte espiritual, é como se uma lâmina escura que limita nossa visão caísse. Estou falando da mudança de consciência dos nossos sentidos. Deus e os maus espíritos. Então podemos ver quais foram as fontes dessas vagas impressões, intuições e aspirações, de cima a baixo. Nós estávamos no meio desses seres sempre mais confundidos com partes de nós mesmos. Eles são distintos, embora unidos, pois ninguém pode viver sozinho. Somos todos membros uns dos outros, e isso é tão verdadeiro para os espíritos como para os corpos. Estas agências do mal existem, que eu saiba. Nós os vemos, mas não podemos temê-los, porque maior é o que é para nós do que os que são contra nós. Porque maior é o que é para nós do que os que são contra nós. Ele é amor e ele é mais forte do que o ódio. O único poder que os maus têm é devido ao nosso medo e falta de fé. Eles são imponentes quando nos rendemos ao bom guardião que está sempre perto de nós, ou quando conhecemos Deus que é amor. Eu não vi muito deste lado mal da vida, e minha informação deve ser mais ou menos de segunda mão. Supermercado. Aquela R$100 em compras, sem ser você cupom, preencha corretamente. Deposite na só contar com a sorte. Uma nova liberdade de movimento. Quando eu comecei a me mover ou andar como costumava andar, parecia bem natural. Meu guia caminhava ao meu lado e vimos um mundo onde ele era, com os espíritos se movendo entre os homens. E vimos o mundo como ele era, com os espíritos se movendo entre os homens. Eu não percebi a princípio quem era quem. Eram todas as pessoas vivas, pareceu-me. Mas vi os espíritos passarem através da matéria e afastarem-se, como os corpos físicos não poderiam fazer. Então eu perguntei ao meu guia, e ele disse que eles eram como eu, aqueles que tinham vivido na Terra e tinham passado. Então eu vi que eles se mudavam por vezes, como se ainda estivessem no corpo, e em outros momentos como se fossem anjos, indo e vindo com grande velocidade. Comentei a respeito ao meu guia, e ele disse: sim, eles podem fazer o que quiserem, pois está no poder da mente a capacidade de ir lento ou rápido. Então pensei, se eles podem, eu posso. E eu perguntei sem falar, mas pensando na minha mente. Se assim fosse, pergunta. E meu guia, sem que tivesse falado, respondendo, disse: isso também é possível para você. E disse, então, podemos nos locomover como ele sempre? E ele sorriu e disse: se você desejar, assim. Então tivemos minha primeira experiência com a nova liberdade de locomoção. A terra parecia diminuir sob meus pés. Um voo através do espaço. Fomos pelo espaço a uma grande velocidade. Eu não senti a velocidade tanto em movimento como quando paramos e descobrimos o quão rápido e longe tínhamos vindo. Quando paramos, não estávamos neste mundo mais. Tínhamos deixado seu planeta e agora estávamos acelerando pelo espaço. Eu não estava consciente do movimento. Mas fomos como pensamos. Se as coisas que vimos no início desapareceu, só as coisas que vimos no início desapareceu. Não havia nada para verificar o tempo de nosso voo. Estávamos juntos, meu guia e eu. Nós fomos para um lugar a uma grande distância de sua terra. A distância não pode ser medida. Também não temos em conta a distância, quando você só tem em pensar em estar em algum lugar. As estrelas e os mundos dos quais você vê brilho durante a noite são para nós tudo tão familiar como a vila, lar de um morador. Nós podemos ir para onde quisermos, e isso nos agrada frequentemente. A paixão de conhecer. Porque há uma só paixão
que aumentar em vez de diminuir? Porque há uma só paixão que aumenta em vez de diminuir deste lado. E esse é o desejo de conhecer e aprender. Temos muito a aprender essas facilidades. Nós nunca devemos ser capazes de dizer que sabemos tudo sobre este mundo, pois a maravilhosa sabedoria de Deus é descobrir. Quando alcançamos o que pensamos ser o final, há uma nova vista de maravilhas que vemos diante de nós. Passamos e quando chegamos a uma posição além de nós, novamente estendem-se um mundo invisível, novo e maravilhoso, o qual também podemos, em algum novo estágio de desenvolvimento, começar a ver. O que nos oprime, se é que posso usar essa palavra, é a ilimitabilidade do universo, de cima a baixo, vendo desenrolar sempre e sempre. Quando fazemos o máximo esforço para esgotar o assunto, mais inesgotável parece. A viagem para além dos limites. A viagem que meu guia me levou foi longa. Quanto tempo eu não saberia dizer. Ele levou e eu só quis segui-lo. O movimento não consistia em um voo. Era uma transferência de si mesmo, feita pelo pensamento. Quando olhamos para trás, vejo que isso foi feito mais lento e mais simples, para me dar a sensação de distância. Agora o movimento é instantâneo, mas em seguida no início era gradual. Em poucas palavras, era como deslizar no ar sem esforço. O mundo simplesmente afundou longe de nós. Como quando você está em um balão, em seguida ele se desviou para trás. E fomos através do ar ou através do espaço sem éter, sem ponto de referência. Ele foi um pouco antes de mim. Eu estava, a princípio, um pouco assustado. Ele estava comigo. Eu estava sentindo algo tão emocionante de liberdade e poder. Você não pode saber o que é a prisão do corpo, até que você o deixa. Eu exultava. Eu estava tão bem, tão livre, tão feliz. Um lugar muito agradável para olhar. Perguntei, e o que você deixou em lágrimas? Perguntei, e aqueles que você deixou em lágrimas? Não, eu não pensei muito durante a viagem naqueles a quem eu tinha deixado para trás. Eles estavam vivos e bem, e que em breve viriam e ficariam comigo. A corrida avassaladora de novas sensações parecia não deixar espaço para arrependimentos ou pensamentos da velha vida. Bem, você pode se arrepender disso, mas eu estou lhe contando os fatos. Você vai encontrá-lo da mesma forma no seu primeiro dia. Eu acho que isso é bom e não ruim, pois de outro modo teria sido diferente. Quando estávamos viajando, falei pouco, mas meus pensamentos estavam ocupados e ainda assim eu não estava em condições até mesmo de pensar. Apenas senti e ver, bebendo em cada ponto novas impressões. Quando parecia estar chegando a um novo mundo, eu falei. Perguntei ao meu guia, onde é isso? Aqui é o céu? Ela respondeu, espere e veja, você vai encontrar aqueles que irão ensinar o que você quer saber. O lugar era muito agradável de ser visto, o ar era doce, havia uma deliciosa fragrância com as flores em junho. O mundo, pois, era um mundo no qual estávamos nos aproximando. Não parecia o contrário do nosso velho mundo, mas era diferente. Não havia nada tão diferente. A sensação de paz e repousante, o amor contente estavam por toda parte. O lugar tinha um sorriso plácido de alegria tranquila. Escreva do que me lembro, não entrarei em detalhes. Cartas de Julho, a narrativa pessoal. William Thomas Steele, Chicago, 1917.